Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz. Já estamos aqui com a palavra de Deus aberta, a verdadeira Constituição. E eu quero compartilhar com você, sem mais delongas, não é? Quero compartilhar com você o que interessa, que é a palavra de Deus. O verso que nós escolhemos esta manhã para meditação, terça-feira, está no livro de Neemias. Neemias foi um dos governadores de Judá, da tribo de Judá, do povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, né? E depois houve a queda do governo, do reinado de Babilônia, e então quem passou a governar o mundo, né? Ditar as ações e as políticas públicas e financeiras e econômicas do mundo foi o segundo governo mundial. O primeiro governo mundial foi a Babilônia e o segundo governo mundial foi a Pérsia. Quem derrubou o governo babilônico foi Dario, e agora então Artaxerxes, porque depois de Dario nós temos aí o Xerxes e depois Artaxerxes, que era filho de Xerxes. Então Artaxerxes primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Então Neemias, do capítulo 2 e o verso 4 de Neemias e o verso 5 diz assim: disse-me o rei, Neemias está diante do rei, disse-me o rei, que me pedes agora, Neemias? E então, diz Neemias, orei a Deus, ao Deus dos céus. Orei ao Deus dos céus. E aí, então, eu acho que houve aqui um interregno, né? um espaço de tempo entre o que o rei perguntou para Neemias: Neemias, o que você quer? O que você me pede agora? Porque o rei percebeu que Neemias estava entristecido, seu coração estava apertado, magoado com alguma coisa, e o rei pergunta assim: Neemias, por que estás triste? E então, o que você me pede então? Porque Neemias disse assim, que viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Por isso Neemias estava triste, e Neemias explica para o rei. E então o rei diz assim: muito bem, e o que você quer? Olha que oportunidade. Antes de Neemias dizer ao rei o que ele queria, o que ele pensava, quais eram os seus planos, diz a palavra de Deus: então orei ao Deus dos céus. E aí, depois de orar, provavelmente ele tenha orado em pensamento, né, mentalmente, e depois de orar a Deus e pedir: Senhor Deus, agora é a grande oportunidade, eu vou pedir ao rei o que estou querendo, o que está no meu coração. Então ele diz ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em sua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Você já notou que a palavra coração, na palavra oração nós temos ação e nós temos também a palavra coração. Se nós tirarmos o C da palavra coração, nós ficamos com a palavra oração. E se nós tirarmos este prefixo da palavra oração, nós ficamos OR, né? Nós ficamos com a palavra ação. Então, na oração é preciso que haja ação. Se você orar e não agir, se você orar e não fizer nada, Neemias orou e agiu. Ele pediu a Deus e daí então foi para a prática, para a ação, e pediu ao rei o que ele queria, e o rei lhe concedeu, inclusive permitiu que ele voltasse para Jerusalém e emprestou para ele carros e bois e logística e alimentos e tudo mais. E a oração de Neemias teve resposta. Então é preciso na oração ter coração, e é preciso na oração ter ação. Se nós não agirmos, de nada adianta. Tem um pensamento que eu sempre repito, e vou pedir licença para repetir novamente, que diz assim: na oração, mais vale na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não adianta nada você orar blá 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 e, né, essas palavras
saírem, né, forem expressões só da sua boca, só dos seus lábios. Agora, se você ora do coração, não é? Mais vale uma oração sem palavras, mas que seja de coração. Às vezes só lágrimas, às vezes você só chora. É possível que você esteja vivendo neste momento dramas como Neemias estava vivendo, mas Neemias partiu para a ação. De coração, ele fez oração. E então, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer escolha, e antes de você partir para a ação, ore. Orar é um verbo. Eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos, vós orais, e todos nós podemos orar juntos. Oração é um verbo. Orar é um verbo. A oração, que é a composição de uma frase, um conjunto de palavras que formam uma frase, necessariamente o núcleo de uma oração tem que ser o verbo. Veja que interessante. E então, se você tem um verbo numa frase, numa oração, você tem ação. É isso que eu queria refletir com você nesta manhã, meditar nesta manhã. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. É possível que você precise de oração hoje. E depois que orarmos, ao sairmos da nossa reflexão, da nossa meditação e das nossas decisões e escolhas que estamos fazendo, já estamos orando para que Deus nos ilumine a mente. E então, depois disso, nós vamos partir para as nossas atividades, para a ação, para que Deus realize, materialize aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos e necessitamos, e que seja da vontade de Deus, porque basta nós consultarmos o manual, a Constituição do Senhor para saber o que Ele quer para nós. Se as nossas ações, se as nossas escolhas, se as nossas decisões, depois de orarmos, estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus a concederá para você e para mim. Oremos? Feche seus olhos se puder. Senhor, nesta manhã de terça-feira, queremos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê entendimento, conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade para nós. Que a Sua vontade se cumpra em nossas vidas. E te pedimos a sua companhia, companhias dos seus anjos, do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor, sossegado. Provérbios 1:33. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.